Bom dia, meus amigos professores. Boa tarde, boa noite, não sei, né? Depende do horário. Ah, a gente está enfrentando um momento muito difícil atualmente, que é se adequar a essas novas modalidades de aula, né? Dar aula em casa, ou então dar uma aula gravada, ou então uma aula ao vivo, que exige muito da gente, e é uma coisa nova. E tudo que é novo gera um medo, não é? E eu queria fazer um vídeo para ajudar os meus colegas que estão tendo alguma dificuldade em montar uma aula. O que é que eu fiz? Eu tentei fazer usando o mínimo de recursos possíveis, né? Por exemplo, eu escrevi uma aula, certo? Fiz um esboçozinho e bati uma foto dela, passei essa foto para o computador, por e-mail. Poderia ser escaneada também para ter uma melhor qualidade, mas eu bati a foto para mostrar como seria a realidade de muitos, não é? E vou colocar essa foto no Paint, já coloquei aqui, certo? Vocês vão ver que a resolução não está tão boa, mas eu deixei assim, sem nenhum tratamento, para mostrar como poderia ocorrer, certo? Tem aqui uma parte que eu escrevi de equações do segundo grau, está um pouco desorganizada. Tem inclusive alguns erros que eu deixei de propósito. De propósito não, eu fui escrevendo, eles foram aparecendo e eu vou mostrar que mesmo eles estando escritos errados aí, a gente consegue fazer uma pequena edição, colocar na ordem que eu quero essas respostas e fazer alguns efeitos visuais para a gente deixar a aula mais apresentável. Sendo que os efeitos não são obrigatórios. Você podia simplesmente escrever com a letra legível, né? E colocar no papel e apresentar no PowerPoint. Então eu estou aqui com a versão do PowerPoint. Essa aqui é a versão 365, né? 365, não sei. Deve ser a versão mais nova que a gente tem atualmente. Mas se você tiver algumas versões anteriores, você vai conseguir fazer praticamente as mesmas coisas que eu vou mostrar, mas provavelmente eles estão em outros lugares. Mas o que eu vou colocar, que é na aba animações, ela deve estar animações também nas versões anteriores, tá legal? Então aqui eu vou iniciar uma nova apresentação em branco. Já estava aberta lá, vou fechar aqui um. Ok. Clique para adicionar um título. Você pode colocar, por exemplo, aula dia 8 de maio de 2020, né? Pronto. Pessoal, eu quero escrever o mínimo possível, eu quero digitar o mínimo possível, certo? Eu vou usar basicamente os recursos que eu escrevi no papel, vou copiar no Paint, né? Já mostrei. Eu vou recortar as coisas e colar, colocando efeitos no PowerPoint. Por exemplo, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero colocar essa definição aqui. Vamos lá para o PowerPoint, eu vou criar um novo slide, vou criar um slide em branco, certo? Vou chegar no slide, colar. Deixa aqui onde eu quiser, por exemplo, vou deixar bem aqui no início, certo? Primeira parte. Vou pegar aqui a parte do cálculo do discriminante. Copiar. Chego lá no PowerPoint, vou colar. Ficou maior do que o que eu queria. Deixa eu diminuir aqui. Ficar mais ou menos do tamanho da fonte original, certo? Vou criar aqui mais um slide. Novo slide em branco. Volto para o Paint. Vou colocar aqui a fórmula resolutiva agora. Vou colocar só o título primeiro. Ctrl C. Colar.
fórmula resolutiva. Aí eu vou recortar essas duas fórmulas aqui, porque eu quero que elas apareçam uma em sequência na outra. Volto para o PowerPoint. Pode até ser que dê para fazer isso mais rápido, mas eu confesso que essa é a maneira que eu pensei, certo? Raramente eu uso PowerPoint, para ser bem sincero. Vou recortar aqui. Vou para lá. Colo. Tentar deixar do mesmo tamanho. Ok. Não, ficou maior ainda. Vamos ajeitar. Pronto. Vou deixar aqui no meio. Vamos para o próximo slide agora. Novo slide. Vejam que isso aqui eu não quero, essa parte que eu vou selecionar, eu não quero que ela fique agora, eu quero que ela seja só o final, a última etapa. Aí eu posso colocar, por exemplo, uma aba exemplo, exercícios. Aí eu coloco aqui a parte que eu quero, certo? Vejam que eu vou cortar um pouquinho o L ali do solução, a letra A, a letra B, mas lá a gente ajeita. Encontre as raízes. Encontre as raízes da equação tal. Vou aqui na parte de desenhar. Vai com a tinta branca, ó, e apaga. Ok? Estou no mouse. Eu tenho uma mesa digitalizadora, mas eu estou usando o mouse porque eu estou usando os recursos os mais limitados possíveis, certo? Vamos lá. Agora eu vou para a solução. Eu quero primeiro deixar só a identificação dos coeficientes. Então eu quero que isso aqui seja uma nova parte. Vou dar uma diminuída aqui no tamanho. Deixo aqui, por exemplo. Vou voltar para lá. Quero um para o slide do delta. Ok. Volto para lá. Quero um agora. Aí eu vou abrir aqui. Mais um novo slide de novo. Nesse aqui, eu vou colocar a formulazinha para a primeira variável, x1. Vejam que aqui eu cometi um erro. Esse zero aqui, 2 vezes 0 vezes 1 no denominador, era para ser 2 vezes 1. Aí eu coloquei, não quis riscar, simplesmente ignorei. Eu não vou pegar essa parte, eu vou pegar a parte que está correta. Essa aqui. Vou copiar, vou para lá, levo para o próximo slide. Coloco aqui, volto para o Paint, vou recortar agora o x2, volto para o PowerPoint, colo, tento deixar mais ou menos do mesmo tamanho, que está até parecido, e finalmente eu coloco a parte final aqui, ó, que é logo as raízes são 2 e 3, que é a resposta do exemplo que eu coloquei. Logo, as raízes são 2 e 3. Vamos lá. Pronto, deixo assim.
O que é que eu vou fazer agora? Vamos supor que aqui foi tudo que eu quis organizar para minha aula. Eu vou aqui para o primeiro slide, para o segundo no caso, que o primeiro é o título, né? Eu vou em animações, certo? Eu vou selecionar tudo. Opa, eu vou selecionar... Como é que eu seleciono tudo aqui? Provavelmente eu consigo. Vamos ver se selecionando tudo aqui ele conta. Eu vou colocar Smile C. Não, não dá. Eu vou selecionar o primeiro aqui. Coloco Smile C. Coloco o segundo também. Coloco o terceiro. Smile C. Deixa eu ver se ficou 1, 2. Ok. Ficou 1 e 2, né? Vamos aqui para o próximo. Também quero fazer a mesma coisa nesse aqui. Eu quero que esse aqui seja o número 1. Esse aqui agora seja o número 2. Estou colocando esmaecer, vou já mostrar como é que vai ser esse efeito, certo? Número 3. Esse outro do próximo slide também. A próxima colagem que eu fiz foi essa. Eu sei que tem uma opção que eu já vi alguém fazendo rapidamente, que ele coloca tudo de uma vez. Mas eu não lembro como faz. Na verdade, eu não aprendi, né? Se eu tivesse aprendido, eu faria aqui. Mas o que eu estou mostrando para vocês, quando chegar na parte final, vocês vão ver que vai ser bem bacana. Esmaecer. Pronto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vamos lá. Vou colocar para apresentar aqui o PowerPoint. Apresentação de slides. E cada vez que eu apertar o botão, ele vai aparecer só a primeira parte. Aí eu falo lá, definição, estou dando aula agora. Equação do segundo grau. Pessoal, o que é uma equação do segundo grau? É toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o meu a, o b e o c, eles têm que ser números reais e o meu a não pode ser zero. Né? Definiçãozinha clássica. Né? Aí eu aperto o botão, aí ele já chega para a próxima tela. Cálculo do discriminante, que é o delta. Bota a formulazinha. Eu vou passar para o próximo. Aperto o botão. Fórmula resolutiva. A primeira raiz, a segunda raiz. Aí eu vou explicando. Cada vez que eu apertar o botão na aula, a gente vai explicando. Hein? Olha o exemplo. Encontre as raízes reais dessa equação. Solução. Aí a pessoa fala, vai dar a sua aula, né? Isso aqui você sabe. Fiz aqui, vou identificando os coeficientes. Cálculo do delta. Próximo slide, primeira raiz. Se você quiser, você detalha, você vai recortando mais, né? Pode botar só x1 igual, aí tu vai apertando o botão, ele vai para o próximo, vai apertando, vai para o próximo. Fica a seu critério, né? Eu fiz assim para... Eu acho que assim a pessoa consegue, ela não demora muito tempo para formatar uma aula e consegue atingir o objetivo, não é? Detalhe, pessoal, o que é que eu notei? Eu escrevi com uma caneta dessas normais, certo? E essa era 1.2 ainda, era uma ponta bem grossa. Só que quando a gente passa... Quando eu bati a foto ficou perfeito. Mas quando eu passei para o computador eu vi que tinha umas falhas, tinha algumas falhas, né? Eu já ouvi alguns professores recomendando que a pessoa escreva com canetinha, né? Aquelas canetas que são de colorir. Ela fica mais visível, né? Pode ser que você precise usar isso. Mas é uma coisa fácil, é um recurso fácil de se obter, né? E eu fiz aqui com uma caneta simples. E apesar de não ficar tão perfeito, a gente vê que dá para fazer uma aula assim. Então o intuito do meu vídeo foi mostrar que a gente consegue com poucos recursos. Eu peguei uma folha em branco, escrevi, bati uma foto, passei para o computador, coloquei no Paint, recortei, colei, coloquei no PowerPoint, certo, pessoal? Então, eu espero que com esse vídeo a gente consiga ajudar vários colegas professores nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Então, muito obrigado. Eu vou pedir pela primeira vez que vocês compartilhem esse vídeo com os grupos de professores, com as escolas de vocês, para ajudar o máximo de pessoas que
que vocês puderem, porque vai que tem alguém que está passando por uma dificuldade enorme para montar essas aulas, né? Talvez isso ajude. Então, muito obrigado e vai dar certo. Até a próxima, pessoal. Boa sorte para todos nós.